Em um mundo onde a velocidade da inovação ditava o ritmo da existência e a aceitação era um privilégio concedido a poucos, a rejeição era uma sombra constante, um veneno lento que corroía a alma dos sonhadores. Era um cenário impiedoso, onde ideias brilhantes nasciam e morriam em questão de segundos, esmagadas pela indiferença ou pelo ceticismo arraigado. Nesse caldeirão de ambição e desilusão, vivia um homem, um verdadeiro visionário. Ele não era um mero inventor. Era um profeta de um futuro ainda não concebido, um artesão de sonhos tangíveis. Seus olhos, embora cansados pelas noites em claro, ardiam com uma paixão inextinguível, uma fé inabalável no poder transformador de suas criações. O visionário, cujo nome raramente era pronunciado fora das paredes de sua oficina desordenada, carregava em si o peso de uma ideia que ele acreditava ser a chave para desvendar o próximo capítulo da evolução humana. Era uma invenção que prometia revolucionar a comunicação, uma teia invisível que conectaria mentes e corações através de distâncias intransponíveis. Ele havia dedicado anos de sua vida, cada fibra de seu ser, a este projeto. Era seu magnum opus, um pedaço de sua alma materializado em circuitos complexos e algoritmos intrincados. Ele visualizava um mundo onde as barreiras geográficas se desfaziam, onde o conhecimento fluía livremente e a humanidade, em sua totalidade, se aproximava como nunca antes. A invenção, um dispositivo compacto e elegante, era a personificação de sua crença. Simplicidade na forma, complexidade na função e impacto ilimitado na vida. O dia da apresentação chegou como um furacão, carregado de esperança e nervosismo. Diante de um painel de investidores austero e de um público que parecia mais interessado em seus relógios do que em sua paixão, o visionário despejou seu coração. Explicou cada detalhe, cada potencial, cada vislumbre de um futuro melhor. Mas as palavras pareciam se perder no ar denso da descrença. Gestos impacientes, murmúrios de desaprovação e, finalmente, a sentença fatal. Interessante, mas inviável. Muito à frente do seu tempo. Sem mercado. A humilhação foi um golpe físico, um soco no estômago que o deixou sem ar. Seus olhos marejaram, não de tristeza, mas de uma incredulidade amarga. Como eles poderiam não ver? Como poderiam estar tão cegos para a grandiosidade de sua visão? Naquele momento de rejeição pública, algo se partiu dentro do visionário, mas algo novo também nasceu. A dor, antes paralisante, transformou-se em uma chama fria de determinação. A humilhação acendeu uma centelha, não de vingança mesquinha, mas de uma sede ardente de provar que estavam errados. Ele não buscaria a destruição deles, mas sim a validação inegável de sua própria verdade. Aquele não ecoou em seus ouvidos, não como o fim, mas como o gatilho para um novo começo. Ele se levantou do palco, não com a cabeça baixa, mas com um brilho renovado nos olhos. A ideia não morreria. Ela apenas se transformaria, se adaptaria, esperaria o momento certo para florescer. A recusa inicial não o quebrou, apenas o impulsionou a uma nova tentativa, com a promessa de um futuro diferente, um futuro onde sua visão seria finalmente inquestionável. Ele jurou a si mesmo que o mundo, um dia, seria forçado a reconhecer o valor do que ele havia criado. O caminho seria árduo, cheio de obstáculos, mas a semente da redenção já estava plantada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A chama da determinação, acesa nas cinzas da humilhação, impulsionou o visionário para uma nova fase. Ele não se permitiu afundar no desespero. Em vez disso, canalizou cada grama de sua frustração em um novo projeto, uma segunda invenção. Desta vez, sua mente brilhante focou em algo que parecia mais palpável, mais comercial aos olhos do mercado, mas que ainda assim carregava sua assinatura de genialidade e potencial transformador.
Era um sistema de logística e entrega autônoma, uma rede inteligente capaz de otimizar rotas e reduzir custos de forma drástica, prometendo revolucionar o comércio e a distribuição global. A promessa renovada cintilava em cada linha de código, em cada diagrama complexo, em cada protótipo que ganhava forma em sua oficina. Ele acreditava que, se a conectividade global era cedo demais, talvez a eficiência operacional fosse a ponte para o reconhecimento. Contudo, o caminho não seria menos espinhoso. No horizonte, surgiu a figura de o cético influente, um magnata da indústria, conhecido por sua visão conservadora e seu poder de ditar tendências de investimento. Este homem, com seus ternos impecáveis e sua aura de pragmatismo inabalável, representava a voz da dúvida, a encarnação do mercado que ele tanto ansiava conquistar. O cético influente não era um inimigo declarado, mas uma barreira, um muro intransponível de desconfiança e apego ao status quo. Suas palavras, proferidas em reuniões frias e formais, eram como lâminas afiadas, cortando a esperança do visionário com a precisão de um cirurgião. Não há necessidade para isso. Os métodos atuais funcionam perfeitamente. Risco desnecessário, repetia ele, com um sorriso polido que escondia sua aversão a qualquer coisa que desafiasse seu império. O visionário, munido de dados, protótipos e uma convicção férrea, engajou-se na batalha da convicção. Ele apresentou sua segunda invenção a investidores e potenciais parceiros, enfrentando um ceticismo ainda maior do que antes, pois agora carregava o estigma da ideia inviável do passado. Portas se fechavam em sua cara com uma frequência desanimadora. Cada não era um golpe, mas ele se recusava a cair. Acreditava que a lógica e a inovação, eventualmente, prevaleceriam sobre o medo e a complacência. Houve momentos de quase sucesso, onde a luz de um acordo parecia brilhar no fim do túnel, apenas para ser ofuscada por uma sombra inesperada. Essa sombra tomou a forma de atraição da confiança. Um dos seus colaboradores mais próximos, alguém em quem ele havia depositado sua fé e compartilhado detalhes cruciais de sua segunda invenção, vendeu informações sigilosas para um dos rivais. O acordo de investimento, que estava prestes a ser assinado, desmoronou. E pior, uma versão diluída e inferior de sua própria ideia começou a circular no mercado, lançada pelo rival. A dor da rejeição externa era suportável. A traição interna, porém, dilacerou-o. Não era apenas a perda financeira ou a sabotagem de sua invenção. Era a quebra de um laço humano, a constatação de que a malícia podia se esconder sob o manto da lealdade. Aquele golpe foi mais profundo do que qualquer não de investidor. A luta interna se tornou mais intensa. O preço da persistência era alto, cobrando um pedágio pesado em sua vida pessoal. As noites em claro se estendiam por semanas. Os jantares em família eram perdidos. As promessas de amanhã se acumulavam. Sua esposa, antes um pilar de apoio incondicional, agora o olhava com uma mistura de preocupação e ressentimento. Os filhos, outrora fascinados por seus brinquedos futuristas, começaram a sentir a ausência de um pai cada vez mais consumido por sua obsessão. Ele via a distância crescendo, o silêncio se instalando, mas a voz interior que o impulsionava a continuar era mais forte, quase ensurdecedora. Ele estava sacrificando seu presente pela promessa de um futuro que parecia cada vez mais distante. No entanto, em meio à escuridão da traição e do isolamento, um pequeno raio de luz surgiu. Uma reportagem obscura em um jornal de nicho mencionou, quase de passagem, que o conceito de logística autônoma estava começando a gerar burburinho em círculos acadêmicos e militares, embora ainda sem aplicações comerciais amplas. Não era o seu sistema, mas a ideia central, aquela que ele havia concebido e refinado, estava ganhando tração. Não era uma vitória, mas um indício, um sussurro de validação. Este pequeno, quase imperceptível,
Gatilho reacendeu a chama. A esperança não estava morta. Estava apenas adormecida, esperando o momento certo para despertar. Havia um sinal de que suas ideias não eram tão loucas quanto pareciam. Ele sabia que precisava mudar sua abordagem, mas não desistiria. Uma nova fase se anunciava, uma fase onde a obsessão se aprofundaria, mas também, talvez, onde a verdadeira batalha seria travada. A chama da esperança, acesa por aquele pequeno vislumbre de reconhecimento indireto, impulsionou o visionário para uma jornada ainda mais audaciosa. Ele estava exausto, financeiramente esgotado e emocionalmente à beira do precipício. Mas a ideia de que suas visões podiam de fato ter valor era o combustível que precisava. Sua mente, um caldeirão de criatividade e determinação, concebeu então a terceira invenção, a última cartada. Não era apenas uma nova tecnologia, mas uma fusão de suas ideias anteriores, um sistema holístico de comunicação e gerenciamento de dados que prometia uma conectividade sem precedentes, uma verdadeira rede neural global para o planeta. Esta invenção era mais do que um projeto. Era a materialização de sua alma, o derradeiro grito de sua genialidade incompreendida. Consumiu cada recurso restante, cada centavo economizado, cada minuto de seu tempo, transformando sua oficina em um santuário de fios, placas e sonhos. A obsessão, outrora uma companheira discreta, agora dominava sua existência, moldando cada aspecto de sua vida. O sacrifício familiar se tornou uma realidade dolorosa e inegável. Sua esposa, antes parceira de sonhos, agora era uma estranha em sua própria casa, observando o marido definhar em prol de uma quimera que parecia levá-lo para longe. As discussões tornaram-se mais frequentes, as palavras afiadas como facas, e o silêncio, quando presente, era ainda mais ensurdecedor. Os filhos, antes cheios de risos e perguntas curiosas, agora evitavam o pai, temendo sua ausência e sua aura de preocupação constante. A mesa de jantar, antes um palco para histórias e projetos futuros, transformou-se em um lembrete silencioso da distância crescente entre eles. Ele sabia o preço que estava pagando, sentia a dor de cada olhar de desapontamento, mas a voz interior que clamava por validação era implacável, prometendo que tudo valeria a pena no final. Apenas mais um pouco, ele murmurava para si mesmo, justificando a dor presente pela glória futura. Enquanto o visionário se afundava em seu trabalho solitário, o mundo lá fora continuava a girar, e com ele, a ironia do destino. Notícias inquietantes começaram a surgir, pequenos murmúrios que, com o tempo, se transformaram em um rugido ensurdecedor. O antagonista, o ladrão de ideias, aquele mesmo rival que havia sabotado sua segunda invenção, estava agora colhendo os frutos de algo perturbadoramente familiar. Com uma campanha de marketing agressiva e o apoio de O Cético Influente, o ladrão de ideias lançou um sistema de logística e entrega autônoma que, embora não idêntico, era uma cópia descarada da essência do projeto do visionário. Não era apenas uma inspiração, era uma apropriação, uma deturpação de sua visão. O sucesso foi meteórico. A empresa do ladrão de ideias, antes estagnada, disparou nas bolsas de valores, obtendo lucros bilionários em tempo recorde. A amargura da injustiça corroeu a alma do visionário. Ele assistiu, impotente, sua ideia prosperar nas mãos de outro, enquanto ele mesmo lutava para manter as luzes acesas. A raiva era um fogo frio e implacável que queimava em seu peito. Cada manchete celebrando o ladrão de ideias era uma facada. Cada elogio ao gênio do rival era um lembrete cruel de sua própria invisibilidade. Ele via os bilhões sendo gerados, as vidas sendo transformadas, e sabia que era ele, o verdadeiro criador, quem deveria estar ali. O sentimento de roubo era quase físico, uma dor constante que obscurecia qualquer outra emoção. Como podiam ser tão cegos? Como podiam não ver a origem daquela ideia? A busca por reconhecimento e validação,
que antes era uma motivação nobre, transformou-se em uma obsessão pela validação. Não era mais apenas sobre mudar o mundo ou provar seu valor. Era sobre ser visto, sobre ter seu nome associado àquilo que criou. A necessidade de que o mundo soubesse a verdade, de que ele fosse o verdadeiro pai daquelas inovações, obscureceu todas as outras prioridades. Sua mente estava fixada em um único objetivo: desmascarar o ladrão de ideias e reivindicar o que era seu por direito. A terceira invenção, sua última esperança, tornou-se a ferramenta para essa vingança intelectual. A notícia de que o ladrão de ideias havia sido capa de uma revista de negócios de grande circulação, aclamado como o visionário do século, foi o estopim final. A imagem do rival sorrindo triunfante, enquanto o visionário vivia na penumbra, foi a gota d'água. Aquilo não era apenas um roubo, era um escárnio. O gatilho para a próxima fase foi disparado. Uma decisão drástica se formou em sua mente, fria e calculista. Ele não poderia mais esperar que o mundo percebesse. Ele teria que forçá-los a ver. A confrontação era inevitável, e ele estava pronto para ela, custasse o que custasse. A decisão drástica, forjada na fornalha da injustiça e da obsessão, levou o visionário a um ponto de não retorno. Ele mergulhou de cabeça em seu trabalho, isolando-se ainda mais. As horas se estenderam em dias, os dias em semanas, e a luz do sol tornou-se um mero detalhe na janela de sua oficina escura. A terceira invenção, agora, era seu único foco, seu único consolo e sua única esperança de redenção. O visionário atingiu seu fundo do poço, de uma forma que ele jamais imaginaria. Financeiramente, estava devastado. As últimas economias haviam sido drenadas, e as contas se acumulavam em uma pilha ameaçadora. A casa, antes um lar vibrante, agora parecia um mausoléu de sonhos quebrados, com a luz cortada e o silêncio pesado da ausência de sua família. O confronto com a realidade veio na forma de um envelope lacrado, depositado discretamente sob a porta. Era um pedido de divórcio. As palavras, frias e impessoais, eram um golpe mais duro do que qualquer rejeição de investidor. Sua esposa, exausta de anos de promessas vazias e ausência emocional, havia partido, levando consigo os filhos e qualquer vestígio de calor que ainda pudesse existir. A reputação do visionário, antes a de um excêntrico promissor, agora era a de um fracassado. Um homem que trocara sua família e sua sanidade por invenções que pareciam só trazer desgraça. A dor era avassaladora, um vazio que nenhuma invenção poderia preencher. Ele olhou para as placas de circuito, os fios emaranhados, as telas brilhantes, e pela primeira vez, questionou tudo. A tentação de desistir foi quase irresistível. Uma noite, sentado no chão frio de sua oficina, cercado pelos fantasmas de suas ideias rejeitadas, ele segurou um martelo. A ideia de destruir tudo, de apagar cada traço de seu gênio que havia arruinado sua vida, passou por sua mente. O cansaço era físico e mental, uma exaustão profunda que ameaçava engoli-lo por completo. Ele pensou em fugir, em desaparecer, em esquecer o mundo da inovação e as promessas de um futuro que nunca chegava. O silêncio da casa era um eco de sua própria alma vazia. Mas, em meio a essa escuridão profunda, uma pequena luz bruxuleou. Enquanto revisava alguns artigos antigos de pesquisa em busca de inspiração para a terceira invenção, ele tropeçou em algo peculiar. Uma menção obscura, quase um rodapé, em um relatório técnico sobre sistemas de navegação autônoma de baixo custo, que estava sendo testado por uma pequena startup europeia. A surpresa se transformou em choque. Não era a sua logística autônoma, mas a tecnologia subjacente. A arquitetura de software, os algoritmos de otimização de rota, a interface de controle, era inconfundivelmente sua. Era a sua segunda invenção, aquela que o cético influente havia ridicularizado e que o ladrão de ideias havia inspirado, mas agora adaptada
e reduzida em escala. A descoberta inesperada o atingiu como um raio. Não era o ladrão de ideias que estava usando essa versão, mas uma empresa menor, operando nas sombras, que havia licenciado a patente de um dos investidores que, anos antes, havia zombado dele, mas que, secretamente, havia registrado a ideia em seu próprio nome. Aquele investidor, que se recusara a financiar o visionário, havia visto o potencial, mas não o visionário. Ele havia engavetado a patente, esperando o momento certo, e agora vendia licenças para startups menores. Suas invenções rejeitadas estavam de fato começando a ganhar tração, secretamente, nas mãos de outros. Não era o reconhecimento que ele buscava, mas era uma prova inegável do valor de suas ideias. A semente da redenção foi plantada naquele momento. A raiva da injustiça reacendeu a chama da esperança, mas com um novo propósito. Não era mais apenas sobre vingança, mas sobre reivindicação. A urgência de agir antes que fosse tarde demais, antes que suas criações fossem completamente diluídas e descaracterizadas, era palpável. Ele sabia que suas ideias não foram em vão, mas que havia um preço a pagar para recuperá-las. Aquele preço seria alto, exigiria cada grama de sua resiliência e inteligência. A confrontação que ele havia previsto com o ladrão de ideias agora parecia apenas parte de um plano maior. O verdadeiro inimigo não era apenas o plagiador, mas o sistema que permitia o roubo e a apropriação. Ele se levantou, a decisão fria e calculista mais forte do que nunca. A próxima fase não seria apenas sobre criar, mas sobre lutar. A ascensão silenciosa do visionário começou de forma quase imperceptível, como um murmúrio que se espalhava pelas redes de inovação. Aquelas pequenas startups europeias que haviam licenciado fragmentos de suas invenções começaram a florescer. O que antes era um sistema de navegação autônoma de baixo custo tornou-se um componente essencial em frotas de entrega, otimizando rotas e reduzindo custos de forma drástica. As empresas que adotavam essas tecnologias, baseadas nas ideias do visionário, viam seus lucros dispararem, e o mercado começou a notá-las. A logística autônoma, antes ridicularizada, estava agora redefinindo setores inteiros. O reconhecimento tardio, no entanto, ainda não apontava para o visionário. O mundo celebrava as startups e os investidores que haviam apoiado essas inovações, ignorando a verdadeira fonte. Artigos de tecnologia e negócios elogiavam a visão dessas empresas, e analistas de mercado debatiam a origem de tamanha genialidade. Para muitos, a autoria permanecia um mistério, ou era atribuída aos investidores que detinham as patentes fragmentadas. O visionário observava de longe, com uma mistura agridoce de satisfação e frustração. Suas ideias estavam provando seu valor, mas ele ainda era uma sombra, um fantasma no banquete de seu próprio sucesso. A terceira invenção, que ele havia aprimorado em seu isolamento, tornou-se a peça-chave para o seu plano. Não era apenas uma inovação, era uma declaração. Com ela, ele planejava não apenas revelar a autoria de suas criações passadas, mas também apresentar ao mundo algo tão disruptivo que ninguém poderia ignorar. Ele trabalhou febrilmente, usando o pouco que restava de suas economias e a energia renovada pela raiva e pela esperança. O palco para o confronto final foi cuidadosamente escolhido. Uma conferência internacional de tecnologia, onde os grandes nomes do setor, incluindo o cético influente e, para sua surpresa, o ladrão de ideias, estariam presentes. O visionário conseguiu um slot para uma apresentação relâmpago, sob um nome fictício, prometendo uma nova era na interação homem-máquina. Havia um brilho calculista em seus olhos, a calma antes da tempestade. Ele sabia que este era o momento de virar o jogo, de expor a verdade para o mundo. No dia da apresentação, o auditório estava lotado. O visionário subiu ao palco, um homem transformado. Não era mais o inventor desgrenhado e desesperado,
mas uma figura imponente, irradiando confiança. Ele começou sua apresentação de forma magistral, introduzindo sua terceira invenção, com uma clareza e paixão que cativaram a audiência. Era uma interface neural intuitiva, capaz de traduzir pensamentos em comandos digitais com uma precisão assombrosa, tornando obsoletos muitos dos controles e teclados existentes. A sala estava em silêncio atordoado. Então, veio a revelação chocante. Com um sorriso frio, o visionário projetou no telão os diagramas originais de suas invenções anteriores. A logística autônoma, o sistema de navegação. Ele mostrou as datas de registro originais, os protótipos, as correspondências rejeitadas, tudo com seu nome. Em seguida, ele exibiu as patentes licenciadas pelas startups e as associações diretas com os investidores que haviam se recusado a financiá-lo anos antes. O golpe final veio quando ele detalhou como o ladrão de ideias havia se apropriado de conceitos-chave, sutilmente modificando-os para evitar litígios diretos, mas inequivocamente usando suas bases. A prova era irrefutável, a linha do tempo impecável. O ladrão de ideias e o cético influente, sentados na primeira fila, empalideceram. Murmúrios se espalharam pela plateia, transformando-se em um burburinho ensurdecedor. O visionário não gritou, não acusou com veemência. Sua vingança não verbal era muito mais poderosa. Ele simplesmente apresentou os fatos, as evidências, e deixou que o sucesso estrondoso de suas ideias falasse por si. A terceira invenção, que ele acabara de demonstrar, era a prova viva de que sua genialidade não havia diminuído, e que ele estava anos-luz à frente de seus detratores. O reconhecimento mundial não veio com aplausos imediatos, mas com um silêncio respeitoso, seguido por uma onda de choque e admiração. A verdade finalmente havia sido revelada. A promessa de uma resolução não apenas profissional, mas também pessoal e emocional, pairava no ar. O visionário havia reconquistado seu nome, sua autoria e o respeito que lhe era devido. Mas a jornada ainda não havia terminado. Havia cicatrizes a curar, pontes a reconstruir e um legado a consolidar. O mundo estava prestes a ver o verdadeiro impacto de sua visão inabalável. O impacto global das invenções do visionário não demorou a se manifestar. A interface neural intuitiva, sua terceira invenção, revolucionou a forma como a humanidade interagia com a tecnologia. Deixou de ser apenas uma ferramenta para se tornar uma extensão do pensamento, acelerando a pesquisa científica, otimizando processos industriais e transformando a medicina. As tecnologias de logística autônoma, antes rejeitadas, se tornaram a espinha dorsal de cadeias de suprimentos globais, gerando bilhões e redefinindo a eficiência. As indústrias que outrora haviam zombado de suas ideias, agora as adotavam avidamente, pagando fortunas por suas licenças. O visionário não apenas mudou o mundo, ele o remodelou de uma forma que poucos visionários haviam conseguido, provando o valor inestimável de suas criações. A redenção pessoal do visionário, no entanto, foi o que realmente trouxe a paz. O sucesso financeiro foi uma consequência, mas a reconciliação com sua família era o verdadeiro tesouro. Sua esposa e filhos, que haviam suportado anos de ausência e sacrifício, finalmente entenderam a magnitude de sua paixão. Ele não era mais o homem obcecado, mas o gênio reconhecido, e a família se reuniu em um abraço de compreensão e perdão. As conversas noturnas, que antes eram sobre frustrações e planos audaciosos, agora eram sobre o impacto positivo que suas invenções estavam tendo no mundo, e sobre o futuro que eles construiriam juntos. O visionário encontrou a paz consigo mesmo, livre do fardo da incompreensão e da necessidade desesperada de validação. Ele havia provado seu valor não apenas para o mundo, mas para as pessoas que mais importavam. O legado duradouro do visionário se tornou uma lenda viva. Sua história não era apenas sobre invenções,
mas sobre a resiliência indomável do espírito humano. Ele se tornou um farol de esperança para todos os inovadores incompreendidos, um exemplo de que a persistência, a crença inabalável em suas ideias e a coragem de desafiar o status quo podem, eventualmente, triunfar sobre o ceticismo e a ganância. Universidades estudavam seus métodos, empreendedores se inspiravam em sua jornada, e sua vida era contada como a epopeia de um homem que, mesmo diante da rejeição e da traição, nunca desistiu de sua visão. Sua história se tornou um mantra. A inovação verdadeira não pode ser contida para sempre. A moral da história ressoava em cada canto do planeta. Era um lembrete contundente sobre o valor da invenção e a cegueira do mercado. A busca incessante por lucro a curto prazo e a aversão ao risco muitas vezes impediam o reconhecimento de ideias verdadeiramente transformadoras. O visionário personificou a recompensa da perseverança, mostrando que a paciência e a convicção podiam, sim, dobrar o tempo e a opinião pública ao seu favor. A ganância e a miopia de O Ladrão de Ideias e o Cético Influente, que antes pareciam invencíveis, foram expostas e desmascaradas pela luz da verdade e do sucesso inegável. A mensagem final do visionário, transmitida através de seus feitos e de suas raras aparições públicas, era simples, mas profunda. Não desistam de suas ideias. Não deixem que a rejeição defina seu valor. O mundo pode não estar pronto para vocês hoje, mas se a sua visão for verdadeira, o amanhã será seu. Ele encorajou cada indivíduo a abraçar suas paixões, a perseguir suas intuições e a confiar em sua própria capacidade de ver o que os outros ainda não podiam. O encerramento da jornada do visionário foi um final de justiça e inspiração. Ele havia recuperado sua reputação, suas invenções prosperavam e sua família estava ao seu lado. O ladrão de ideias foi desmascarado e perdeu sua credibilidade, enquanto o cético influente foi forçado a admitir seu erro publicamente. O visionário não buscou vingança destrutiva, mas sim a validação de sua verdade, que por si só foi a maior de todas as retribuições. Ele viveu o resto de seus dias não como um gênio recluso, mas como um mentor, um filantropo e um símbolo vivo de que a verdadeira inovação, por mais rejeitada que seja no início, sempre encontrará seu caminho para mudar o mundo e, no processo, recompensar aqueles que ousaram sonhar. A história do visionário ecoava através das gerações, um testemunho eterno da força da visão e da perseverança.